Entrou aí, Henrique? Sim, entrou. Oi, gente, boa tarde. Agora, hoje, bem mais cedo, né? A gente estava acostumado a fazer o nosso encontro às 16, mas, ó, o Henrique está aqui, vou apresentar o Henrique para vocês, mas ele está aqui pertinho, mas ele está longe, ele está na Tailândia. Então, em função disso, para o Henrique não ter que fazer isso de madrugada, fazer o nosso bate-papo de madrugada, a gente antecipou para as 2 da tarde. E, gente, aproveitando, inclusive, sobre isso, a partir de agora, sempre os nossos webinars não serão mais às 16, tá? A partir de agora, para evitar confusão, muita gente perdida, gente, era sempre às 4, hoje é às 2, tá errado. Não, agora, como o Henrique vai participar com bastante frequência dos nossos encontros, o que é muito bom, a gente optou para tornar isso viável, mudar os horários dos nossos encontros sempre para as 14, tá bom? Mesmo canal, tudo direitinho, equipe 7, tudo ok, mas sempre às 14. Bom, hoje, gente, o Henrique vai falar com a gente. Eu já tive a oportunidade de assistir as apresentações do Henrique. O Henrique vai falar com a gente sobre o uso das metodologias ativas no ensino híbrido. Olha só, né? 2 assuntos que estão borbulhando, né, na nossa frente o tempo inteiro: ensino híbrido, metodologias ativas. O Henrique, é importante deixar contar para vocês, ele é bastante conhecido e reconhecido no mercado. Ele é da equipe 7, é do nosso time, felizmente, e ele é o responsável por toda a área de formação de professor. Então, ele cuida das trilhas educacionais, desses cursos de formação. Então, ele tem um repertório bom, muito bom para dividir com a gente. Então, Henrique, devidamente apresentado, informação sobre os nossos novos horários. E, como todos os webinars, gente, a gente coloca um linkzinho. Daqui a pouco o Henrique coloca na página da frente. Já colocou. Mostrando o que a gente precisa aqui. Vocês preenchem para receber o material do webinar, né? A apresentação do webinar. Os interessados recebem também certificado. Nós pedimos sempre sugestões de temas, inclusive metodologias ativas. É um que vem pipocando há bastante tempo. Então, então tem uma pergunta de avaliação para você contar o que você achou do webinar, informação se você quer o material, informação se você quer o certificado e sugestão de temas. Tá bom? Então, a gente conta com a resposta de vocês, é muito rápido de preencher, você não leva mais de 20 segundos, recebe todo o material e nos ajuda a definir os temas que podem vir a colaborar com o trabalho de vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Usem, abusem, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Henrique, agora é com você. Tá ótimo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos no webinar de hoje. É um prazer poder falar com vocês sobre metodologias ativas no ensino híbrido. Eu sei que todo mundo tem acompanhado já a Lúcia nos últimos webinars da 7, né? E é bastante difícil ser tão carismático quanto a Lúcia, mas acho que vai ser um webinar bem interessante. Espero que vocês gostem. Então, no webinar de hoje, a gente vai falar sobre as metodologias ativas, o que são as metodologias ativas, né? Quais são as metodologias ativas, e a gente vai ficar um pouquinho de tempo nessa parte, e a maior parte, né, do nosso webinar vai ser sobre ideias para usar as metodologias ativas online e offline, né? Então, como a gente pensa em metodologias ativas para o ensino híbrido, eu pensei em algumas estratégias que funcionam tanto para aula online quanto para aula na sala de aula presencial.
né? Então, eu acho que são ideias bem práticas, bem fáceis de implementar, que os professores vão conseguir já implementar a partir de amanhã, se quiserem, né? Acho que vai ser bastante útil. Daí, as atividades que a gente vai falar a respeito são atividades de contextualização, de expressão oral e de leitura de textos, né? E depois de a gente falar sobre essas atividades, a gente vai conversar um pouco sobre algumas considerações importantes que devem ser feitas sobre as metodologias ativas, né, coisas que a gente precisa considerar quando implementa as metodologias ativas na sala de aula. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre as trilhas formativas da Seven. Então, para a gente começar, eu acho que um ponto importante é a gente entender o que são metodologias ativas, né? E para a gente entender o que são metodologias ativas, é uma boa ideia a gente quebrar o conceito do que é metodologia e do que é ativa, né? Então, quando a gente fala em metodologia, a gente está falando de um conjunto de ações guiado pela intuição do educador. O que isso quer dizer? Aqui a gente está fazendo um contraponto com método, porque metodologia não é a mesma coisa que método, né? O que seria o método? O método é aquele conjunto rígido de ideias, de práticas que a gente precisa seguir. Por exemplo, o método para matemática, o método Kumon. Então, primeiro a criança vai fazer as operações de adição, depois de subtração, depois de multiplicação, e tem um passo a passo que deve ser seguido, né, sem nenhuma flexibilidade. Esse é um exemplo de método. Metodologias ativas, metodologia não é método, né? E também, quando a gente pensa em metodologia, a gente faz um contraponto com uma abordagem, que a abordagem é o conceito de crenças e teorias a respeito de aprendizagem, que também não é o caso da metodologia. Aqui a gente está falando de coisas muito práticas, estratégias, mas que são estratégias, são ações pós-método, né? Então, o professor precisa ter um repertório de ações, de estratégias, para ele usar de acordo com a turma que ele tem, de acordo com os alunos que ele tem e com as competências que ele quer que os alunos desenvolvam, né? E daí depois a gente tem o conceito de ativa, que remete aqui a ação, atividade, protagonismo e autonomia. Então, se a gente junta esses dois conceitos, o que a gente está falando são de ações e estratégias que os professores usam para ajudar os alunos a desenvolver competências, né, tais como criatividade, autonomia, pensamento crítico, comunicação, cidadania, empreendedorismo, etc. E aqui é interessante a gente frisar a palavra competências, porque normalmente quando a gente pensa em metodologias ativas, a gente não está pensando só no conteúdo que tem que ser ensinado, né? A gente está pensando também nas competências que a gente quer que o aluno desenvolva, né? Então, para além do conteúdo, as metodologias ativas contribuem para que o aluno desenvolva uma série de competências, né? Então, esse tem que ser o nosso pensamento, todas as vezes que a gente pensar em incluir atividades de metodologias ativas nas nossas aulas, né? Quais são as competências que determinada estratégia, atividade, ação vai ajudar o aluno a desenvolver. Então, para a gente continuar, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, eu gostaria que vocês respondessem no bate-papo aqui embaixo. Essa pergunta é: quais são as metodologias ativas que vocês conhecem, já ouviram falar, têm familiaridade? Vou pedir para vocês escreverem aqui no chat, estou acompanhando aqui na outra tela. Tem um pequeno atraso da minha apresentação para o que aparece aqui no chat, então vamos ver o que já tem. Olha lá, a Julita está dizendo sala de aula invertida, Léa Brizola também, aula invertida, sala invertida, aí apareceu estudo de caso, aula invertida, peer instruction, flipped classroom, sala de aula invertida, ensino híbrido. Olha lá, tem bastante gente falando de sala de aula invertida, né?
que sim, de fato, é uma das metodologias ativas mais conhecidas, né? E mais que têm sido muito utilizadas mais e mais. Então, olha lá, gamificação, projetos, gamificação, rotação por estações, olha lá, tem bastante coisa que a gente vai falar hoje aqui nesse webinar. Então, aqui eu fiz uma lista de algumas possíveis metodologias ativas, mas não são as únicas, né? Essa lista não é exaustiva. Existem outras metodologias ativas, mas aqui eu fiz um apanhado. Então, a primeira delas é a sala de aula invertida, né, que eu acho que é o que mais apareceu aqui no chat. Daí a gente tem também a sala de aula compartilhada, né, que eu não vi aparecer aqui no chat, mas que é um modelo de metodologia ativa muito interessante, que tem, por exemplo, acontecido, que eu tenho visto, né, pessoalmente com mais frequência no ensino de idiomas, em alunos na mesma sala, que tem diferentes níveis, e um aluno pode aprender com outro. Então, um aluno que tem um nível um pouco maior, consegue compartilhar com um aluno que tem um nível um pouco mais baixo, e também ao compartilhar e a tentar ajudar um aluno que tem um nível mais baixo, ele acaba pensando em questões que ele não teria pensado, e isso ajuda ambos a se desenvolverem, né? Então, uma outra metodologia ativa aqui seria aprendizagem por projetos, que, né, vocês mencionaram aqui no chat, que é também uma das mais utilizadas hoje em dia. Programação, ensino híbrido, design thinking, né, usar a abordagem de design thinking na sala de aula para ajudar os alunos a resolverem problemas. O curriculum STEAM, gamificação, que também apareceu aqui, resolução de problemas e mediação. Então, são várias metodologias ativas que a gente pode lançar mão hoje em dia, né? Aqui são alguns exemplos, a gente poderia ter, na verdade, ou alguns, ou muitos webinars de cada um deles, mas hoje a gente vai falar de algumas coisinhas um pouquinho diferentes, né? Então, a primeira questão que eu acho importante a gente falar quando a gente pensa em metodologias ativas é a questão da contextualização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer conteúdo que for ser trabalhado com o aluno, ele precisa estar contextualizado, porque esse conteúdo precisa fazer sentido para o aluno, né? Para que ele possa se apropriar daquilo e ser um protagonista do processo de aprendizagem dele. Então, aqui a gente pensar em estratégias de contextualização, o meu primeiro pensamento seria, qualquer que seja o conteúdo, a habilidade que a gente for trabalhar, o ponto de partida precisa ser a contextualização daquele conteúdo. E o que é essa contextualização? Né? Em primeiro lugar, essa contextualização fazer sentido para o aluno. Então, o aluno precisa entender o porquê daquele conhecimento, o porquê daquele conteúdo, qual é a aplicabilidade daquilo no cotidiano dele, na rotina, na sociedade. Então, ele entendendo qual o sentido daquele conteúdo, como aquele conteúdo é aplicado no cotidiano ou na sociedade, é uma forma do aluno ser motivado e se apropriar daquele conteúdo. Né? Um exemplo, talvez clássico, é a equação de segundo grau. Por que a gente aprende equação de segundo grau? Antigamente, talvez, era porque você tem que aprender equação de segundo grau para você fazer o vestibular, porque é parte da matéria, porque você tem que passar na prova, mas com os alunos hoje em dia não é mais assim. Né? A gente tem muitos recursos tecnológicos hoje em dia para resolver uma equação de segundo grau. Então, talvez resolver a equação de segundo grau fique em segundo plano, quando é mais importante eu entender para que eu uso a equação de segundo grau. Né? Então, quais problemas eu posso resolver utilizando uma equação de segundo grau? Então, fazer com que aquele conteúdo tenha um sentido no cotidiano do aluno é muito importante.
né? Depois tem a questão da relevância, né? Então, ok, eu entendo porque eu estou estudando esse conteúdo, eu entendo qual é a aplicabilidade dele, mas como esse conteúdo é relevante para a minha vida, para a minha realidade. Então, quando a gente pensa em atividades de contextualização, é importante mostrar para o aluno como aquele conceito tem um impacto na realidade dele. Então, por que aquilo é importante para ele? O que ele ganha em aprender aquele conteúdo, né? Depois, uma outra questão da contextualização é que ela é uma maneira de gerar interesse nos alunos. Então, quando um conteúdo ele é contextualizado, o aluno tende a ser mais motivado, ele tende a ter um prazer maior pelo que ele está aprendendo, né? E o aluno também, só para a gente finalizar essa parte, tem que ter muito claro qual é a necessidade do conteúdo, da habilidade que está sendo trabalhada. Ele tem que entender qual é a necessidade daquilo. E aí a pergunta, né, que a gente faz é, mas como eu faço isso na sala de aula? Como eu faço, como eu promovo atividades, momentos da minha aula em que essas coisas aconteçam, uma contextualização aconteça? Né? Então, algumas sugestões que eu selecionei aqui são atividades de contextualização, de introdução do tópico, né? Então, essas são atividades que os professores podem utilizar quando eles estiverem começando a apresentar um tópico, começando uma nova matéria. Né? Então, a primeira estratégia é a predição. O que é a predição? A predição é o professor tirar dos alunos o que eles acham que eles vão aprender, ou então o que eles acham que vai ser possível realizar com um determinado conteúdo. Então, por exemplo, se eu estou ensinando uma determinada escola literária, vamos pensando em literatura, então eu trago alguns pontos para os alunos. Olha, essa escola literária aconteceu em tal período, o que estava acontecendo na história nesse período? Né? Qual era o retrato da sociedade nesse período? Então, o que você acredita que vai aparecer nas obras dessa escola literária? Né? Então, a gente trabalha com uma predição do aluno do que ele acha que ele pode encontrar no conteúdo que vai ser apresentado. E isso gera um interesse nele que depois vai ser confirmado, quer dizer, um interesse ele vai criar hipóteses que depois vão ser confirmadas ou não, mas é um tipo de atividade de contextualização, a predição, né? A Chaene está perguntando se a predição seria o levantamento dos conhecimentos prévios. São coisas diferentes. Levantamento de conhecimentos prévios também é uma forma da gente trabalhar com contextualização, mas para o aluno poder fazer uma predição, ele não necessariamente precisa se basear nos conceitos prévios, nos conhecimentos prévios que ele tem. O professor pode, por exemplo, trazer imagens para a sala de aula. Então, um exemplo seria uma aula de biologia, né? Então, o professor traz imagens de um determinado tipo de animais, né? E daí ele tenta fazer com que os alunos predigam sobre o que a aula tratará, né? Mas não necessariamente dependendo dos conhecimentos prévios. Trabalhar com os conhecimentos prévios é uma outra forma da gente contextualizar na sala de aula, né? Mas são coisas diferentes. Um outro tipo de atividade seria atividades de associação, né? O que a gente associa? O que o aluno associa com o quê? É o aluno associar o tema da aula ou o conteúdo da aula com o cotidiano dele. Então, a gente pensar em formas de fazer o aluno tentar perceber onde que na vida dele aquelas coisas aparecem. Então, por exemplo, numa aula de língua estrangeira, numa aula de inglês, o professor começa a primeira aula, o professor pergunta para os alunos: vocês
Você já estudaram inglês? Não, nunca estudei inglês. Ah, você sabe alguma coisa de inglês? Não, não sei. Então, no seu dia a dia, onde você encontra palavras em inglês? Aí o aluno pode falar, não sei. Daí o professor vai ajudar o aluno a perceber, hot dog, online, Wi-Fi. Né? Então, o aluno consegue associar o conteúdo que ele está aprendendo com uma realidade dele. E daí ele vê qual é a relevância, qual é a necessidade daquele conteúdo, para a partir de então o professor desenvolver a sua sequência, né? A gente pode trabalhar com perguntas e respostas, né? Perguntas não necessariamente do tema, podem ser perguntas mais personalizadas, perguntas que sejam relacionadas ao tema, ou perguntas sobre temas anteriores que têm alguma relação com o que vai ser ensinado, e aí o professor trabalha com perguntas e respostas. A gente pode trabalhar com brainstorming, então o professor tentando tirar dos alunos o que eles já sabem de um determinado tema e colocar essas ideias no quadro, né, fazer um mapa visual interessante para os alunos conseguirem fazer mesmo um mapeamento do que eles já sabem, né, que ajuda até o professor a organizar o seu conteúdo de uma forma que seja mais relevante para a turma, porque se a turma já sabe um determinado tanto sobre um assunto, o professor não precisa expor todo esse assunto novamente. Se os alunos sabem menos, o professor vai precisar de mais tempo. Então, ajuda o professor a pensar no planejamento dele. Trabalhar com recursos multimídia, como mostrar o trecho de um filme que trate aquele assunto, ou uma música que trate aquele assunto, ou deixar com que os alunos procurem alguma coisa na internet, um vídeo no YouTube que trate daquele assunto. O professor pode contar uma história, uma anedota sobre um determinado assunto, né? Porque às vezes é difícil do aluno fazer uma associação de um determinado tema com a vida deles, com uma realidade deles no começo, mas o professor pode trazer essa história, que é também uma forma do aluno estabelecer uma relação com o professor, né? Pode ser uma atividade de opinião, sobre o professor trazer algumas questões, algumas frases para os alunos contribuírem com o que eles pensam sobre aquilo, que até depois pode ser um ponto para o professor voltar no final do ciclo e ver com os alunos se eles mudaram de opinião ou não. Aqui o Paulo disse cuidado com a anedota, né? Se a gente pensar no sentido de piada, sim, aqui eu penso no sentido de uma história, né? Ou então uma história mesmo, né? Então, não no sentido da piada. Opinião, né? Eu comentei. Realia, que são objetos que o professor traz para a sala de aula para, a partir daquele objeto, então, contar uma história, esclarecer um conceito, ou fazer alguma associação. Pode ser um texto mesmo, um texto curto do professor trazer aquele texto para a sala para introduzir um tópico, sem o professor começar a expor o conteúdo de forma tradicional, ou então até mesmo trabalhar com algumas controvérsias, para os alunos poderem concordar, discordar, enfim, trabalharem em grupos, começar com um debate. São várias atividades diferentes que a gente pode fazer para um relato pessoal, isso mesmo, Renata. Para o professor conseguir começar a aula. Mas essas atividades, todas que eu estou trazendo aqui em contextualização, são atividades que a gente vai usar no começo do ciclo, né? Então, se eu vou começar a trabalhar com uma escola literária, por exemplo, para usar o exemplo que eu tinha dado antes, a primeira atividade que eu usar vai ser a atividade de contextualização. E eu até posso retomar essa atividade mais para frente, né, no final do ciclo, para os alunos compararem o que eles aprenderam, ou como eles mudaram de opinião, ou não, ou como eles validaram a opinião que eles já tinham, né, mas aqui a gente está pensando na atividade que vai começar o ciclo. Aqui a gente tem uma pergunta interessante, storytelling vale? Vale também, né, vale também. E daí, então, quando a gente pensar em atividades de contextualização, o que é importante a gente levar
em consideração, ou ter em mente, né, que essas são atividades que trabalham com a zona de desenvolvimento proximal dos alunos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai trabalhar com o que o aluno já conhece e com um desafio um pouquinho maior, mas que com suporte ele ainda consiga compreender, entender, né? Então a gente não vai trabalhar com uma atividade de contextualização que seja muito desafiadora ou com um tema que os alunos não façam ideia do que seja, porque se o aluno não tiver nenhuma ideia do que está sendo tratado, se o desafio for muito grande, vai ser difícil dele fazer aquelas associações, ou ter uma opinião, desenvolver um pensamento mais crítico, né? Então, sempre pensar em atividades que sejam acessíveis para os alunos em termos de desafio, né? Também pensar em atividades que estabeleçam um diálogo entre a realidade dos alunos e o conteúdo sendo apresentado. Trabalhar também com a história de vida dos alunos, os conhecimentos prévios, né, que foi uma das perguntas que apareceram aqui no chat anteriormente. Então, quando a gente pensa em conhecimentos prévios também, todas essas estratégias de contextualização levam em conta o conhecimento prévio dos alunos, né? Porque eles estão fazendo associações com o cotidiano deles. Então, sim, a gente leva isso em consideração em todos os tipos de atividade. E também é importante pensar, especialmente porque a gente está falando de metodologias ativas, na integração entre os alunos, né? Então, quaisquer que sejam as atividades que o professor vai trazer para a sala de aula para trabalhar com os alunos, é importante que não seja mais um momento tradicional expositivo da aula, que o professor faz as perguntas e os alunos respondem, que o professor conta uma história e os alunos ouvem, né? Então, sempre é importante pensar em como a gente vai dar o protagonismo para os alunos. Então, deixa eu voltar aqui nos tipos de atividades que eu coloquei para dar alguns exemplos. Se eu estou fazendo uma atividade, por exemplo, de perguntas e respostas, eu, como professor, não preciso ser aquele que faz as perguntas o tempo todo. Eu posso trazer as perguntas para que um aluno faça para o outro, para que os alunos trabalhem em pares e um pergunte para o outro. Eu posso criar um momento para que os próprios alunos criem as perguntas que eles querem fazer, para depois eles perguntarem um para os outros. Eu posso trabalhar com perguntas que os alunos fazem para mim, né, enquanto professor, então a gente inverte a lógica. Então, assim, pensando no aluno protagonista, né? Quando a gente fala de um relato pessoal, da anedota, que eu tinha mencionado anteriormente, eu não preciso necessariamente contar o meu relato pessoal, né? O professor contando o relato pessoal. Eu posso fazer isso para dar um modelo do que eu espero para os alunos, mas depois é importante passar a palavra para eles, para que eles façam também, né? Então, o aluno tem que ser o protagonista também desde o momento da contextualização do assunto, se a gente está pensando em metodologias ativas. Aí a pergunta aqui, como no híbrido? Da mesma forma, né? Da mesma forma, se você está dando uma aula, seja ela na sala de aula, com os alunos com você fisicamente, ou uma aula por Zoom, por exemplo, ou no Google Meet, as estratégias são as mesmas, né? Que a gente vai usar. Talvez o que a gente precise pensar é na parte técnica, como fazer alguns ajustes. Então, se você vai colocar os alunos em pares, por exemplo, algumas plataformas permitem que você coloque os alunos em pares automaticamente, outras você precisa fazer alguns mecanismos, como criar várias salas alternativas. Em alguns momentos não vai ser possível mesmo você trabalhar com os alunos em pares, mas assim, mesmo assim a gente consegue pensar em outras estratégias em que o aluno acaba sendo o protagonista, né? Daí, depois da contextualização, eu pensei em dividir algumas atividades que são atividades de expressão moral.
E eu pensei nisso porque muitas vezes o que acontece é o professor até dá a voz para os alunos e faz uma pergunta para a sala, mas aí o que acontece é que a gente tem aquele silêncio sepulcral, né? Então o professor faz a pergunta e ninguém responde, aí fica aquela coisa desconfortável, o professor tenta puxar um pouco dos alunos, mas os alunos acabam não participando muito por vários motivos. Então, eu pensei em como a gente pode fazer que os alunos trabalhem a expressão oral deles, as contribuições orais deles de uma forma mais interessante, né? Então, pensando, por que às vezes os alunos não... por que às vezes os alunos têm dificuldade na expressão oral? Então, alguns fatores dificultadores são, o primeiro deles é o design da atividade, né? Se eu tenho um aluno que, ou se eu escolhi um tema que nunca foi trabalhado com os alunos, é um tema novo, é um tema talvez complexo, e eu peço para os alunos, discutam ou resolvam um problema, ou qualquer coisa, os alunos não foram preparados para aquela atividade, não houve um momento de andamento antes dessa atividade para os alunos conseguirem produzir alguma coisa, o design da atividade acaba sendo um fator dificultador, né? Muitas vezes o aluno não acaba falando também por conta do protagonismo do professor, ou seja, o professor faz a pergunta, o professor mesmo acaba respondendo, sem dar tempo para os alunos processarem aquela pergunta, enfim, ou então o professor faz a pergunta e já dá o começo da resposta para o aluno só completar, quer dizer, já faz a metade do trabalho, né? Ou então o professor explica um determinado conceito e faz uma pergunta para o grupo, mas é uma pergunta cuja resposta é sim ou não, então, assim, o aluno não tem espaço para desenvolver uma resposta, porque a pergunta ela é uma pergunta fechada, de sim ou não. Então, o professor se policiando na questão do quanto ele usa a fala dele e de quanto a fala dele impulsiona a produção dos alunos, pode ser um fator dificultador, né? A falta de conhecimento do conteúdo por parte dos alunos. Então, nesse sentido, a sala de aula invertida é muito interessante, porque os alunos conseguem fazer uma pesquisa ou, enfim, desenvolver um determinado conhecimento antes da aula, para na aula eles conseguirem se desenvolverem a sua expressão oral. A falta de preparação para a atividade, que eu falei bastante, às vezes tem a ver com a insegurança do aluno, dele não querer se expor na frente do grupo, não querer se expor na frente dos pares, por medo do que os pares vão pensar, ou qual vai ser a reação dos pares, né? Pode ser uma questão de ansiedade dos alunos, o medo de errar, né? O medo do confronto, mas e se eu disser isso, o que vão pensar de mim? E se o outro não concordar? Enfim, são várias questões. Então, existem vários fatores dificultadores quando a gente pede para que os alunos se expressem oralmente, né? Que é importante quando o aluno é um protagonista do aprendizado. Então, para a gente trabalhar com essa questão, eu pensei em 3 atividades que eu acho que são bem interessantes, né, que ajudam no andamento para que os alunos possam ter uma produção oral interessante e que também são de fácil aplicação, servem tanto para a sala de aula online quanto para a sala de aula física, né? Então, eu vou apresentar essas 3 atividades, essas 3 estratégias para vocês, que são a discussão em pirâmide, a rotação por estações de aprendizagem e o Petchakutia. Primeiro, o que é discussão em pirâmide, né? Então, normalmente, o que acontece? Quando a gente joga uma questão para a sala discutir, ou a gente tem um silêncio sepulcral e ninguém fala muito, né? Ou a gente tem uma sala que 1, 2, 3 alunos falam muito, não deixam os outros falarem, ou a gente tem todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém se ouve, a discussão não desenvolve da forma que a gente gostaria, né? Então, para trabalhar com isso, a discussão em pirâmide ela é implementada da seguinte forma: após a apresentação de um determinado conteúdo, né, ou mesmo antes da apresentação,
o professor propõe uma questão para que ela seja trabalhada em pares. Então, o professor não vai jogar a questão para a sala de uma vez, né? A questão ela vai ser trabalhada em pares, primeiro porque os alunos vão ter tempo para refletir sobre o que eles querem dizer, né? Eles vão ter a validação do colega ou não, a complementação de ideias do colega. Então, quer dizer, eles não vão se expor para a sala inteira de uma vez, de cara, sem ter tempo de pensar naquela ideia, o que vai ajudar a reduzir os filtros afetivos, vai ajudar a reduzir a ansiedade do aluno, né? Então, a gente começa essa discussão em pares, dá o tempo para os alunos discutirem, dá as direções e eles fazem. Terminando essa discussão em pares, né, a gente dá a instrução para que os pares cheguem a um consenso e daí a gente vai formar grupos maiores. Então, os pares viram grupos de 4, então grupos de 6, dependendo do tamanho da sala. E daí eles vão discutir essa questão novamente, em um grupo maior. Daí, além de discutir a questão, né, como eles já tinham feito, eles vão poder contribuir à ideia que os colegas tinham dado. Então, assim, os pares não precisam ficar juntos, nesse momento os pares podem se reorganizarem, né, então os pares são quebrados e novos grupos de 4 ou de 6 são formados, e essa discussão tende a ser mais frutífera, porque os alunos já têm algumas ideias que eles discutiram antes, então eles já tiveram tempo de pensar, a discussão fica um pouco mais organizada e eles conseguem aumentar o conhecimento deles aos poucos, né? Sempre pensando naquela zona de desenvolvimento proximal dos alunos. E após os alunos discutirem em grupos maiores, de 4 ou 6, dependendo do tamanho da sala, aí sim o professor vai abrir para a turma toda discutir. Daí os alunos já foram preparados, os alunos já tiveram novas ideias, os alunos já validaram ideias, ou refutaram ideias, ou repensaram ideias. Daí a discussão ela tende a ser mais rica, mais frutífera e com um conteúdo mais interessante. Depois dessa discussão, né, que foi estruturada de uma forma com que os alunos fossem desenvolvendo o raciocínio deles para eles produzirem lá na frente, o professor consegue fechar, né? As vantagens, né, da discussão em pirâmide é que os alunos conseguem diminuir o filtro afetivo e aumentar a sua confiança, né, porque ele não está exposto de cara a turma toda. A discussão é conduzida por alunos protagonistas, então aqui a gente não tem sempre o professor mediando essa conversa, essa discussão. Quem está mediando são os próprios alunos, os pares, ou nos grupos. O professor pode intervir se necessário, jogar uma pergunta, ou jogar um ponto diferente para que os alunos pensem, mas os alunos estão todos participando ao mesmo tempo, né? Você não tem um aluno participando sozinho, falando, e todo o resto da turma simplesmente olhando, ouvindo, sem nenhuma tarefa. Os alunos desenvolvem habilidades aqui, né? Então não é só o conteúdo, mas eles desenvolvem habilidades de comunicação, colaboração, pensamento crítico, né? Porque aqui, quando a gente faz uma discussão em pirâmide, o aluno não está simplesmente falando o que ele pensa, eu acho isso, essa é a minha ideia. Ele faz isso, mas daí ele vai ter o colega se contrapondo, aí ele vai ter um tempo para pensar sobre aquilo, e aquilo vai escalando até que chegue na sala inteira, né? E também os alunos aprendem uns com os outros por meio da zona de desenvolvimento proximal e por meio de colaboração, né? Uma outra sugestão de atividade, que ela até apareceu aqui no começo, quando eu perguntei das metodologias ativas, é a rotação por estações de aprendizagem, que eu acho muito interessante, porque é uma estratégia de metodologia ativa que proporciona que os alunos estejam trabalhando, todos os alunos estejam ativamente trabalhando durante toda a aula, não tem espaço para um aluno estar sob o foco, enquanto os outros estão só observando.
E a rotação por estações de aprendizagem funciona da seguinte forma. O professor ele cria um circuito na sala de aula, física ou virtual, com diferentes atividades sobre o mesmo tema central. Então, um exemplo poderia ser, sei lá, trabalhando sobre a reciclagem. Uma estação vai falar sobre a reciclagem do plástico, outra estação vai falar sobre a reciclagem do vidro, metal, papel, e aí uma quinta estação vai falar sobre, em vez de reciclar, reutilizar produtos, como a gente pode reduzir consumo, reutilizar materiais, etc. E daí a gente dá um tempo para que os alunos trabalhem em cada estação e desenvolvam as atividades propostas em cada estação, né? Tem uma pergunta aqui sobre isso, do Hélio, como fazer isso numa plataforma online se não tiver o breakout rooms? Essa é uma pergunta bem interessante, eu vou responder ela aqui no final da atividade, tá? Da minha explicação da rotação por estações. Então, assim, são as estações, cada estação diferente sobre o mesmo tema. O trabalho em cada estação deve ser independente, né? Então, o que o aluno vai fazer em uma estação não pode depender da outra. Cada estação ela tem que ter um começo, meio e fim. As tarefas e os objetivos precisam estar claros, né? Então, porque o professor não consegue estar nas 5 estações ao mesmo tempo. Então, quando o aluno chega na estação, o que ele tem que fazer, normalmente tem que estar explicado de forma escrita e as instruções têm que ser bem claras, bem objetivas, para que os alunos consigam, com exemplos também, né, para que os alunos consigam desenvolver aquela atividade e eles vão passar um tempo pré-determinado em cada estação. E depois, no final, eles vão dividir as suas descobertas em grupos, né? Quando a gente tem breakout rooms, pensando na sala de aula virtual, é muito fácil, porque a gente coloca os alunos em um breakout room, né, em uma sala compartilhada, e depois os alunos trabalham num grupo menor, num grupo reduzido, e depois a gente traz eles de volta para a sala principal. Se eu não tenho o recurso das salas compartilhadas, das breakout rooms, o que eu posso fazer é pensar em um híbrido que não seja um híbrido síncrono. Então, eu posso dar as atividades para os alunos pesquisarem em casa, por exemplo, pesquisarem como lição de casa, e depois, quando eu tiver um momento com uma turma, eles vão dividir, né? E as estações não precisam necessariamente acontecer em um único dia, né? Ela pode acontecer em uma semana. Então, eu tenho, sei lá, 5 estações. Na segunda, os alunos vão fazer a estação A como lição de casa, na terça, a estação B, na quarta, a estação C, assim por diante. Daí, na segunda seguinte, a gente vai se juntar como grupo para compartilhar as descobertas. É uma alternativa também, né? E se o professor trabalhar com Google Meet, tem alguns tutoriais, ou mesmo o Teams, né? Tem alguns tutoriais no YouTube explicando alguns artifícios que a gente consegue usar para que os alunos trabalhem em salas de aulas compartilhadas. É um pouquinho mais de trabalho, porque o professor precisa preparar salas com antecedência, né? Mas é possível. Aí a Inês está perguntando aqui na aula online como a gente faz a verificação. A verificação ela não vai acontecer em todos os momentos, em todos os breakout rooms. Aqui, como a gente está pensando em metodologias ativas, é importante pensar que a gente está dando autonomia para os alunos, né, trabalharem, e a gente vai conseguir fazer essa verificação, essa checagem no momento final, porque eles vão dividir, eles vão compartilhar o que eles fizeram e, se for necessário complementar, a gente vai fazer a complementação, né? Aqui tem uma outra ideia bem interessante da Denise no chat, que ela diz, se as escolas permitem, os alunos também podem fazer essa parte dentro da aula por reunião de minigrupos de WhatsApp, né? Aí vai depender da política da escola, mas também é uma ferramenta que a gente consegue usar, tá? Pensando na rotação por estações, as vantagens são que os alunos aprendem em grupo e focam na solução de um problema em comum.
A discussão é conduzida por alunos protagonistas, os alunos desenvolvem habilidades de comunicação, colaboração e pensamento crítico, e os alunos aprendem uns com os outros por meio da zona de desenvolvimento proximal. É bem parecido com uma última estratégia que a gente conversou, a discussão por pirâmide. E a terceira estratégia que eu gostaria de dividir hoje sobre expressão oral é uma estratégia que eu acho muito interessante, que os alunos adoram, é a Petya-Kutia. Então, Petya-Kutia é um modelo de apresentação que funciona da seguinte forma. Existe um determinado tema, existe um determinado assunto, e os alunos vão apresentar aquele assunto para a turma. Então, os alunos vão fazer uma pequena apresentação. Porém, essa apresentação tem algumas características bem específicas, que para o aluno fazer essa apresentação, ele precisa ter slides, então ele vai fazer 20 slides, e ele vai estabelecer que o tempo de cada slide vai ser 20 segundos. Então, a cada 20 segundos, automaticamente, os slides vão mudando. E aí o aluno ele vai falar sobre o tema de um slide, né? E depois de 20 segundos ele precisa mudar de tema, ele não pode continuar falando. Então, para o aluno fazer essa apresentação, ele vai precisar pesquisar bastante, ele vai precisar ensaiar, porque é difícil você ter que falar por 20 segundos por slide, sem errar o tempo, sem exceder, sem falar menos tempo, e aí o slide vai continuar e você vai ficar parado, porque você não pode mudar o slide antes do tempo também, né? E isso é interessante porque as apresentações acabam ficando bem divertidas, e os alunos vão ficando bem ansiosos no bom sentido, assim, né? Com o que vai acontecer, e fica todo mundo prestando bastante atenção, né? E assim, na verdade, onde os alunos acabam aprendendo mais é na preparação do Petya-Kutia do que na apresentação em si. Então, aí os alunos fazem as suas apresentações, os demais alunos devem ter uma tarefa enquanto observam. Também não dá para a gente ter uma sala inteira com alunos fazendo apresentações de 6 minutos e 20 segundos cada um, e o resto da turma só ouvindo. É importante que eles tenham alguma tarefa para desenvolver enquanto eles observam, e também não colocar todos os alunos para fazer o Petya-Kutia no mesmo momento. A gente pode dividir isso ao longo do nosso semestre, ano, bimestre, né? E daí, depois das apresentações, o professor finaliza com um resumo dos pontos apresentados. As vantagens são que os alunos aprendem de uma forma inusitada e divertida também, né? Que é uma das questões da metodologia ativa, que o aluno tem que ter o elemento da surpresa, ele tem que ter o interesse, a diversão gera o interesse dos alunos, né? Eles aprendem uns com os outros, de forma colaborativa. Impossível o aluno ser mais protagonista do que quando ele está fazendo uma apresentação, né? Eles desenvolvem habilidades de pensamento crítico, criatividade, porque as apresentações Petya-Kutia são muito criativas. Eu recomendo que vocês até olhem no YouTube algumas apresentações, né? Tem apresentações Petya-Kutia de todos os assuntos, né? Tem umas que são muito interessantes, umas são engraçadas, umas são mais sérias, umas são mais tocantes, né? É muito interessante. E essa também é uma tendência da cultura digital, que é uma das habilidades que a gente quer que os alunos desenvolvam e que estão, assim, muito atreladas às metodologias ativas, né? E aqui, de novo, os alunos aprendendo por meio da zona de desenvolvimento proximal. Tem algumas pessoas perguntando sobre a apresentação. No final da apresentação, eu vou colocar um link para vocês, e daí vocês acessando esse link, preenchendo um cadastro de 20, 25 segundos, vocês vão receber a apresentação, né, os slides da apresentação, e também o link da gravação, caso vocês queiram reassistir ou compartilhar, né? Para a gente terminar de falar sobre as atividades, eu pensei em 2 atividades de metodologias ativas que a gente pode fazer também em relação à leitura, porque a leitura é uma coisa que acontece na sala de aula, né? Mas normalmente, na sala de aula tradicional, o que o professor faz é pedir para os alunos lerem um texto e responderem
perguntas de compreensão, né? Muitas vezes múltipla escolha, né? Algumas vezes a questão aberta, mas isso se assemelha muito a uma prova, né? Então, é interessante a gente pensar em quanto o texto é uma fonte rica de conhecimento que pode servir para que o professor não seja o único detentor do conhecimento, né? Mas também ele não pode ser uma atividade totalmente passiva. O que a gente pode fazer com um texto em uma aula para que o aluno seja mais ativo, mais protagonista? Então, duas sugestões de atividade que eu estou colocando aqui são a leitura quebra-cabeças e a criação de indagações. Então, como funciona a leitura quebra-cabeças ou Jigsaw, que é o nome em inglês, né, dessa atividade? O professor propõe questões para um tema, cujas respostas podem ser encontradas em um texto. Então, a gente tem as perguntas que precisam ser respondidas por aquele texto. O pulo do gato é que os alunos não terão o texto inteiro. Então, o professor divide o texto em algumas partes, pode ser parágrafos, pode ser, sei lá, um grupo de parágrafos, e ele vai distribuir as diferentes partes do texto para diferentes alunos. Então, cada aluno vai ler uma parte diferente daquele texto. E daí, no final, os alunos trabalham em grupos, né, para compartilhar as informações e juntos eles vão tentar encontrar as respostas que eles estão buscando. Então, às vezes, sei lá, eu tenho 4, 5 perguntas para responder. No meu trecho do texto, eu encontrei uma resposta. O meu colega encontrou a outra resposta. Então, a gente vai dividir essas respostas e a gente vai construir o conhecimento, a gente vai aprender juntos, né? As vantagens da leitura quebra-cabeças é que ela envolve também a comunicação oral e de priorização das ideias principais. Então, o aluno não vai só ler com a cabeça baixa, responder e depois o professor vai checar a resposta. Ele vai precisar explicar aquele conceito que ele absorveu, né? Ele vai precisar mediar aquele conhecimento para o colega, para isso, ele vai precisar priorizar as ideias principais, porque a gente não quer que o aluno leia o texto, leia o parágrafo em voz alta para o grupo, quando ele se juntar com o grupo, né? Os alunos aprendem uns com os outros de forma colaborativa, que a gente sempre tem falado da colaboração, né, em todas essas atividades de metodologias ativas. Os alunos desenvolvem habilidades de pensamento crítico e priorização de ideias, e o professor não detém a informação, né, porque essa informação está no texto, o aluno se apropria daquela informação e o aluno divide com os colegas. A última atividade que eu queria dividir, porque o nosso tempo está acabando, é a criação de indagações. Então, antes de apresentar um texto, o professor pode perguntar aos alunos o que eles já sabem sobre um determinado assunto, então trabalhando com o conhecimento prévio que a gente falou anteriormente. Mas aí o próximo estágio seria perguntar para eles o que eles gostariam de saber sobre aquele assunto ou o que eles achariam importante aprender sobre aquele assunto, descobrir sobre aquele assunto. E daí, juntos, o aluno, a turma, né, os alunos, ou os alunos com o professor, constroem as perguntas que eles vão responder. As perguntas não são trazidas pelo professor, as perguntas são trazidas pelos alunos antes deles lerem o texto. Daí eles vão formular as perguntas, discutir, né, e julgar quais eles acham que são mais importantes. Eles leem o texto buscando as respostas para as questões que eles fizeram, e às vezes eles vão encontrar as respostas, às vezes eles não vão encontrar as respostas, e daí eles não encontrando as respostas, é o trampolim para eles fazerem uma pesquisa em outros meios, seja na biblioteca, seja na internet, seja, enfim, perguntando, fazendo uma entrevista com outras pessoas para encontrar essas respostas, né? E por que isso é interessante? Porque os alunos criam as perguntas, eles criam o problema juntos que eles precisam resolver, eles trabalham com um texto que pode ser que tenha as respostas, pode ser que não, e se eles não encontrarem essas respostas, eles conseguem, eles têm os meios de encontrar a resposta em outros lugares, né? Então, vamos lá.
Eu acho que deu uma travadinha aqui, né? Eu vou colocar de novo a tela. Pronto, Henrique, está no ar. Tá no ar? Tá legal. Então, é porque eu não tô vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tá, para mim tá aparecendo. Então, essa seria a criação de indagações, né? Quando a gente, então, vai usar todas essas estratégias de metodologias ativas, o que a gente precisa levar em conta? Que é muito importante que a gente diversifique os recursos. Então, hoje aqui a gente aprendeu, pelo menos, ou a gente reviu, né, porque algumas dessas atividades a gente já conhecia. Então, a gente viu, sei lá, 2, 5, pelo menos 6 atividades diferentes. É importante que a gente diversifique os recursos, né, para não cair sempre na mesmice, para ter novidade para os alunos, né, para ajudá-los a desenvolver também a cultura digital, né, que a gente sabe que as metodologias ativas elas estão atreladas à cultura digital. A gente precisa pensar também na potencialidade dos recursos, né? Se a gente está trabalhando com recurso novo pela primeira vez, a gente vai levar um tempo para que os alunos também entendam o funcionamento daquele recurso, né? Então, é um investimento que a gente faz, que se a gente fez, a gente quer usar com mais vezes. Então, se a gente, os alunos aprenderam a fazer, sei lá, um Petya-Kutia, não vale a pena a gente fazer todo um trabalho para ensinar o Petya-Kutia para usar uma vez só, né? Então a gente quer pensar na potencialidade daquele recurso para usar ele mais vezes, né? E também pensar no porquê a gente está usando o recurso, qual é a competência que aquele recurso vai ajudar o aluno a desenvolver, e só o recurso pelo recurso, né? A gente precisa lembrar que, às vezes, o recurso não funciona da primeira vez que a gente usa, a gente tenta uma atividade da primeira vez, ela não dá certo, mas isso não quer dizer que aquela estratégia, que aquela atividade seja ruim, quer dizer que a gente precisa tentar mais uma vez, dar mais uma chance, talvez tentar com outro grupo, né? E refletir sobre aquela atividade para ver o que aconteceu. Pensar também na interlocução com o aluno e no filtro do aluno e da turma, porque muitas vezes a gente faz a atividade e os alunos não gostam da atividade, então a gente não vai ficar usando aquela coisa de novo, né? Se os alunos estão te dando um feedback que aquilo não é uma coisa atraente para eles, ou até mesmo se a gente já usou um recurso muitas vezes, e você vai fazer aquela atividade e os alunos falam para você, de novo, é um indício que a gente precisa tentar alguma coisa diferente, né? Pensar em como o recurso vai trazer autonomia para os alunos e o desenvolvimento das competências e a personalização, né? Então, assim, isso era o que eu queria dividir com vocês em termos de atividades para hoje. Falando um pouquinho das trilhas formativas da Seven Educacional, né? Hoje a Seven oferece 4 trilhas formativas para professores. A primeira trilha delas é uma trilha de metodologias e a gente tem um curso sobre metodologias ativas, né? Um curso inteiro sobre esse tema que a gente tratou hoje, dividido em 12 unidades, com encontros, né? Unidade, a gente usa ensino híbrido, então tem o conteúdo na plataforma e depois os encontros presenciais. A gente tem cursos sobre ensino híbrido, sobre avaliação, certificações internacionais, né? Cursos de inglês para professores que querem dar aula em inglês, não professores de inglês, mas professores que querem trabalhar no ensino bilíngue, né? Então, eu acho que é bem interessante conhecer as trilhas formativas da Seven, se vocês acharam o conteúdo da apresentação de hoje interessante, né? Porque tem muito mais lá. E a Seven também tem oferecido a consultoria educacional para as escolas, né? Então, a gente tem trabalhado com soluções específicas para cada contexto, que podem
ser soluções de formação de professores, ou soluções de ensino híbrido, ou situações mais administrativas, né? Então, se vocês tiverem interesse na consultoria da Seven, também vocês podem entrar em contato com a gente para conhecer mais. Essa apresentação, as referências bibliográficas que eu usei para essa apresentação estão disponíveis no slide, né? Então, vocês... recebendo os slides também podem procurar essas referências para se inteirar um pouco mais desses assuntos, né? E o meu e-mail fica disponível para vocês, é henrique@sevenedu.com.br. Eu agradeço a presença de vocês hoje. Quem quiser, eu vou colocar o link da apresentação aqui para vocês, para que vocês possam... Deixa eu só... Aqui. Então, o link para quem quiser a apresentação, receber essa apresentação por e-mail e também o link da gravação do webinar, o link é esse, http://bit.ly/metodologiasativas7. E até agora eu vou passar a bola para você. Faço a finalização. Henrique, eu não sei se você conseguiu se dar conta e acompanhar, porque falar e acompanhar o chat é difícil, mas foi um sucesso. É multitarefa, mas olha só, gente, Henrique é um sucesso, o pessoal participando, vibrando, já escolhendo, eu vou fazer paticucha, eu vou fazer não sei o quê, o pessoal bem interessado, o assunto, eu acho que, pela reação do pessoal, dos nossos colegas, esse assunto a gente vai ter que estender. Se vocês testarem essas atividades e der certo, ou mesmo se testar e não der certo, manda um e-mail contando como foi, porque daí a gente também tem os relatos depois para... boa! A gente conta, divide aqui com o pessoal. Então, olha, gente, foi bem estimulante assistir o Henrique falar, mas também ver a participação do pessoal, o pessoal vibrando, curtindo, comentando. Então, muito bom. Eu acho que a gente acertou no assunto, Henrique, e o Henrique acertou na apresentação. Foi um sucesso. Gente, claro que esse sucesso depende de vocês. Então, muito obrigada pela participação. Henrique, obrigado por atrapalhar o seu sono aí do outro lado do mundo. Gente, eu vou já antecipar o assunto da semana que vem, lembrando que semana que vem, o nosso horário, a partir de hoje, mudou. Continuaremos às terças-feiras, mas às 14 horas, tá? Não mais às 16, porque é para a gente poder ter o Henrique mais vezes com a gente, tá? Nesse link que está aí na telinha que o Henrique colocou, nós temos... as pessoas preenchem se querem certificado, se querem o material. Ela preenchendo esse link, ela vai demorar de 20 a 25 segundos para preencher o link. Ela preenche, coloca os dados, e-mail, o telefone, a gente encaminha o link, a apresentação e também o certificado, se a pessoa quiser. Sempre a gente pede para o pessoal sugerir os temas, né? Então, o Henrique deu aí uma pincelada nas opções de assuntos que a gente trabalha na formação de professores, que é a área que o Henrique é o responsável. Então, vocês podem também sugerir, pedir, explicar que dificuldades vocês estão tendo, que a gente ajuda a pensar e coloca aqui no cardápio de sugestões de temas para ir ajudando vocês. Também tem uma avaliaçãozinha para vocês darem uma nota, para a gente saber se é isso mesmo, se a gente está no caminho certo. E passando agora o spoiler do tema da semana que vem. Criando interação na aula, dos alunos na aula online, ou seja, como é que a gente, que técnicas a gente pode, o Henrique já deu uma préviazinha, né? Como é que a gente garante a participação e o engajamento dos alunos no ambiente digital? Como é que a gente evita aquele silêncio, muitas vezes incômodo? Que tipo de atividade a gente cria para fazê-los, não forçá-los, envolvê-los de forma que eles saiam de trás das câmeras e participem? Então, gente, retomando, é terça-feira que vem, às 14, semana que vem a Lúcia, na outra semana volta o Henrique, tá? Criando interação na aula online, participação e engajamento no ambiente digital. Outro assunto que promete,
e vai ser um excelente, excelente complemento do que a gente viu hoje. Ah, que bom, o Henrique acabou de colocar no bate-papo o link para ajudar, porque daí a gente, é só clicar aí, todo mundo clica, já se cadastra, recebe tudo, tá bom? Gente, obrigada pela participação. Henrique, show, show. Tá. Tenho certeza que agradou. Gente, obrigada. Até terça que vem. Tchau, tchau, gente.